Meus amigos, clima de velório hoje, Brasil eliminado. Difícil, é um dia difícil, vai ser uma semana difícil. Nunca é fácil, né? Da forma como foi, dói, mas parece que tá virando costume, né? A gente avisou, a gente falou, semana inteira discutindo sobre Haaland, sobre tudo. Eu até quero fazer um desabafo aqui antes de passar para os meus amigos, ao IPP, porque eu não sou ninguém, não sou nada que represente, mas eu acho que talvez falar pela nossa geração, que nunca viu, e nem sei quando a gente vai ver, que vão fazer 28 anos na próxima Copa, o Brasil não ganha, né? E cada eliminação tem seus pontos, tem suas dores. 2006, um erro individual, não jogou nada, um show do Zidane, o Brasil perde para a França. 2010, o Brasil perde para a Holanda, mais erros individuais, o Brasil jogava bem, poderia ir mais longe, mas perde ali. Uma falha do César, uma cabeçada do Snyder. 2014, um desastre, acho que a gente nem precisa falar, né? O maior vexame da nossa história, 7-1. 2018, mais uma vez, parecia que a gente podia ganhar, mas um erro individual, 2 erros individuais, né? Acontece o que aconteceu. 2022, da forma que foi, contra a Croácia, um erro coletivo no final do jogo. O Brasil toma um gol de empate, perde nos pênaltis. E agora, perde para a Noruega. Um jogo que também teve suas chances, mas não mereceu. Dessa vez não. Dessa vez não fez por onde. Claro que a gente sabia que não normal era perder essa Copa, mas a gente não imaginava que fosse assim, né? Não desse jeito. E a sensação é que parece que a gente tá vivendo um ostracismo. As pessoas ficaram bravas com o que o jogador japonês falou. O Brasil não é mais o mesmo, mas talvez não seja mais mesmo. Talvez essa cena de perder para europeu seja mostrando que a gente precisa mudar muita coisa. Mas não adianta ficar só nas palavras. Algo de fato tem que ser feito concretamente. E, enfim, é só um mini desabafo, porque parece que a gente não aguenta mais, né? Principalmente a gente, nós, que não vimos, e até quem nasceu ali no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, nunca viu a seleção ganhar uma Copa do Mundo e não sabe qual é a sensação, e toda vez parece que a gente cria esperança, mas não vai. Mas a gente tem que seguir, e a gente vai comentar tudo o que aconteceu nessa eliminação do Brasil. O que a gente pode falar, Cauê? E aí? Cara, é difícil aí. Realmente uma atuação desastrosa. Eu acho que toda a eliminação ela é sempre muito traumática, né? Mas se a gente for olhar para essas últimas 3, né, que foram para seleções europeias medianas, nós vamos entender que a raiva e a tristeza andam juntas, né? Mas acho que nas últimas 2, o sentimento que predominou foi de tristeza. Um pouco de raiva, mas totalmente a tristeza. Mas nessa de agora, eu acho que a raiva falou muito mais forte, porque foi uma letargia, assim, foi um sono, foi uma falta de querência de ganhar uma Copa do Mundo, assim, e diversos outros fatores, né? Que, pelo menos para mim, o sentimento que predominou foi raiva, né? Depois de alguns anos ficando muito triste com a seleção. Então, é o que você falou, é repensar muita coisa, porque eu tenho esse sonho de ver a seleção campeã do mundo e eu não sei se eu vou conseguir ver pelo menos tão cedo. E aí, Pepe? Mais raiva do que frustração? O que é? Qual que é o sentimento? Cara, confesso que na hora eu senti mais tristeza mesmo, acho que decepção, e e aí eu vou falar um sentimento pessoal, assim, muito, muito pessoal mesmo. Eu cresci sendo Neymarzete pra caramba, velho. Sou São Paulino, todo mundo sabe, mas era um nível que a final da Libertadores, Santos e Peñarol, eu torci pro Santos por causa do Neymar. Eu queria ver o Neymar campeão, comemorei o gol dele absurdamente, assim. É a única final de Libertadores que eu torci pra algum time,
porque eu nasci em 2002, o São Paulo chegou lá em 2005, então nunca vi meu time numa final de Libertadores, mas o Neymar ali em 2011 parecia que era o meu time, porque eu realmente torcia pelo cara, né? Nas outras Copas eu sempre tive camisa do Neymar. Essa aqui é de 2014, essa aqui é de 2018, a de 2022 ficou parada na imigração, que era chinesa, mas teria também, comprei. E assim, é um sentimento de tristeza e decepção, porque ele é o rosto dessa geração, e é uma geração que não deu frutos, não deu em nada, e é um cara que eu olhava com um carinho, um respeito, hoje eu sinto completamente o contrário. O jeito que ele entra em campo, o comportamento dele é uma coisa que me envergonha e entristece demais, assim. Eu acho que é a ruína de um ídolo que o Brasil tinha. Tem muita gente que ainda continua defendendo e exaltando, só que eu acho que a raiz desse sentimento de quem exalta é o mesmo do meu. Só que é a pessoa que não quer ver o seu ídolo de infância da maneira que ele se tornou, sabe? A pessoa que coloca ele no altar e recusa de todo modo tratar com a realidade, que o Neymar não foi o que a gente esperava, e perto do que ele poderia ser é um fracasso de carreira, assim. É isso. Representa o fracasso, né, dessa geração que se encerra, né? Geração de Marquinhos, Casemiro, Danilo, o próprio Alisson, né? Claro que ele é goleiro, pode jogar outra Copa, mas o que o Neymar fez ontem... E aí, claro que eu não quero só bater no Neymar, não quero só... Porque ele não é o principal culpado, eu não acho. Mas o que ele fez ontem simboliza o que é essa geração, o que é ele. Ele falou que é a última Copa dele, que encerrou onde começou, e ele encerrou com a cara dele mesmo, que é um time perdendo e ele faz Cara, alguém conseguiu entender essa frase? Comecei aqui, encerrei aqui, tipo assim, começou perdendo, encerrou perdendo, é isso que ele quis dizer? Não deu pra entender nada, porque ele estava nos Estados Unidos. Porque o primeiro amistoso dele foi nos Estados Unidos, será que é isso? Pode ser, mas... Ele faz o gol de cabeça, não sei. Olha isso, ele fala dele mesmo, sabe? Tipo assim, ele quis criar uma narrativa, assim, porra, comecei aqui, terminei aqui. Um amistoso contra os Estados Unidos, que ele faz o gol de cabeça, ninguém ligava pra nada, sabe? Exato, tipo, ninguém lembra. A primeira Copa dele é o 7-1. Lógico que ele não teve culpa, mas... Gente, não dá mais. E eu acho que a gente pode... Vamos começar aqui primeiro falando do jogo. Porque a gente vai chegar no assunto Neymar, mas... O Brasil jogou no ritmo da Noruega. Isso é claro, né? Acho que para todo mundo. Foi a opção do Ancelotti baixar as linhas, deixar a bola com a Noruega. E tudo bem, é uma estratégia. Não acho que tem certo ou errado. Existem várias formas de jogar. Mas o que incomoda é a passividade. É a falta de querência, né? De ganhar o jogo. Porque o Brasil teve chances. O Brasil, no primeiro tempo, foi melhor. Jogou bem, teve oportunidades, teve o pênalti, que a gente também vai falar, que não dá para o melhor jogador, para o protagonista, que a gente fala que todo vídeo não bateu o pênalti, enquanto o Bruno Guimarães só bateu 3 pênaltis na carreira, e lá numa Copa do Mundo, oitava de final, e bateu o pênalti. Também não quero bater, quero culpar, não acho que não acho que a gente perdeu por causa do pênalti. É um dos fatores, mas não foi só por isso. Mas por que faltou tanta intensidade? Por quê? Porque, mais uma vez, as alterações, a gente fala, mexeu mal no time, tirou a profundidade ali do time, colocou ele, teve mais profundidade, ele perde o gol ali, mas depois coloca o Neymar e o time morre, o time acaba. E a Noruega nem queria, ela ficou com a bola porque ela viu que o Brasil não ia atacar, mas se dependesse da Noruega, o Brasil subia as linhas, o Brasil pressionava e eles aproveitavam a velocidade. Mas já que não teve isso, acabou ficando com a bola e acabou punindo a gente. O Odegaard teve espaço, enfim, são tantas nuances, tantos erros que a gente pode elencar aqui.
Mas queria começar ouvindo vocês, assim, qual o que a gente pode dizer num dia como esse, o que a gente pode falar do jogo, né? Desses fatores, já pra gente entrar dentro aí da partida. Cara, muito triste, né? Muito irritante também a partida que o Brasil fez. Acho que, especialmente no sentido defensivo, né? É uma passividade muito grande. O Brasil abriu mão completamente da pressão que, né, a gente sempre destacou como uma grande virtude dessa seleção. O Brasil teve um lance de perigo que nasceu desse tipo de jogada, né? Que foi uma bola recuperada pelo Vini, que depois ele finaliza e o Niland defende com o pé direito, mas a pressão do Brasil defensivamente assim foi uma passividade que incomodou muito, especialmente após o primeiro gol. E acho que o que sintetiza tudo isso é o segundo gol do Haaland, que é uma vergonha. É o jogador mais perigoso da equipe adversária a receber a bola com tamanha liberdade e depois ninguém pressionar o cara. Então, eu acho que defensivamente o Brasil pecou demais. Acho que é o que você falou, assim, o primeiro tempo foi de fato uma estratégia do Ancelotti, né? Ele preferiu baixar as linhas e tentar sair em contra-ataque. E assim, cara, até de certa forma, dá para dizer que assim, o Brasil criou chances, né? O Brasil chegou, teve oportunidade, teve o pênalti. Só que eu acho que faltou algo a mais, acho que faltou em algum momento entender que, pô, estamos cedendo a bola e tal, mas chegou a hora de ser protagonista, chegou a hora da gente ficar um pouco com a bola, da gente tentar criar chances a partir da posse, né? Porque a Noruega, e aí a gente tem que olhar também na perspectiva dos caras, né? Fizeram um jogo muito sereno, né, cara? Muito bom, porque não é o jogo ideal deles, como o próprio Cadu falou, eles até queriam que o Brasil pressionasse para eles tentarem sair na transição, mas eles foram forçados a jogar um jogo que não é confortável e saíram super bem. Eles usaram a famosa posse defensiva, né? Que é você se defender com a bola. Eles fizeram isso. Ficaram tocando a bola, tocando a bola, tocando a bola, sem de fato, assim, buscar muitas vezes um toque de bola para achar um passe diferente, para achar uma brecha. Era mais para segurar a bola mesmo e para não deixar o Brasil atacar. Então, a Noruega fez um jogo muito sereno, né? Depois o treinador o Solbakken, né? O treinador da Noruega deu uma entrevista lendo perfeitamente o jogo, falando que já esperava que o Brasil fosse jogar dessa maneira e que ele tentaria segurar a bola para não, né, dar chance de perigo ao Brasil. E é isso, cara, tudo muito triste, assim, eu acho que faltou ser mais perigoso com a bola, faltou ter mais a bola, né? Faltou o Brasil, acho que tomar mais o controle da partida. A gente entende que é uma estratégia do Ancelotti, mas eu também entendo que, conhecendo ele, a gente sabendo que ele é um cara que se adapta muito, eu acho que ele poderia ter se adaptado durante o confronto, de entender que a estratégia não estava dando certo e que ele poderia, em algum momento, ter tomado o controle do jogo, tentado pegar a posse da bola e tal. E especialmente a partir do primeiro gol, né, cara? Eu não senti essa urgência toda do Brasil após o primeiro gol, especialmente defensivamente. Então, assim, eu acho que a gente fica com aquela sensação de que, tipo, o Brasil poderia ter, se quisesse mais, talvez a história poderia ter sido diferente, né? E aí as alterações também, enfim, que eu acho que, de novo, é aquilo, né? A gente falou do Neymar já, não é pegar no pé, não é... Assim como o Pedro, por exemplo, eu também já fui um fã incondicional do Neymar. Em 22 eu lembro claramente de torcer mais para ele do que para a seleção. Eu lembro que ele se machuca na estreia e eu falava, cara, eu não quero ser campeão sem o Neymar, tá ligado? Eu não quero que o Brasil seja campeão se ele não volta. E hoje, assim, a atitude dele no pênalti é uma coisa, assim, que, mais uma vez, né, um lance que sintetiza muito bem algo maior, né? O pênalti sintetiza o que é o Neymar hoje e há muitos anos, né? Que é o Brasil perdendo de 2-0, você tendo um senso de urgência, você precisando recuperar o placar e ele fazendo tornar um lance sobre ele. Eu e o goleiro aqui, aí faz gol e provoca o goleiro, e aí vai dar peitada no Odegar. E assim, cara, o Brasil tá perdendo, vamos jogar bola, sabe? Então, assim, eu acho que é um dos fatores também. Acho que todo esse circo que envolveu o Neymar também, eu não faço ideia, e aí até já queria aproveitar e perguntar para vocês, cara, porque assim, aquilo, né, o Ancelotti sempre responde de maneira mais genérica possível, ele não responde a pergunta, então a gente talvez nunca vai descobrir o que ele pensou para aquele momento. Mas eu queria muito saber o que
o que vocês acham que passou na cabeça dele no momento em que ele decidiu colocar o Neymar em campo? Porque pra mim, cara, não faz o menor sentido. De novo, a gente falou isso no jogo contra o Japão. A gente não, né? O Ancelotti falou. Ele colocaria o Neymar na parada do segundo tempo se o Brasil estivesse perdendo. A partir do momento que o Brasil empatou o jogo, ele decidiu que o Neymar só entraria na prorrogação. Então, vamos lá, jogo empatado, Neymar fica no banco e entra depois. O jogo estava empatado, estava em 0-0. Por que Neymar? O que passou na cabeça dele? Eu não sei se vocês têm uma resposta, algum pensamento para isso, porque eu particularmente não tenho, eu queria muito entender. Eu vou deixar o perfil falar primeiro, mas antes só que eu queria falar que momento para fazer substituição também, né? Pouco depois vem a parada para hidratação e o Solbakken já deveria saber o que ia falar para os jogadores imediatamente, né? Mas só isso, eu vou deixar o PP falar primeiro. Eu acho que não dá para entender muito bem também. O jogo estava 0-0, a Noruega com a posse da bola, e aí faz menos sentido você colocar o Neymar, porque o Neymar não marca, não pressiona, não vai ser um cara que vai dar intensidade para você começar a controlar o jogo. E assim, o pior de tudo, eu acho, é que é um cara que não tá 100% fisicamente, não consegue entregar. Se o Neymar, eu duvido que o Neymar nos treinos é muito diferente do que ele foi no jogo, velho. Duvido que ele treina bem assim pro Ancelotti achar uma boa ideia, colocar ele ainda faltando um bom tempo para terminar a partida. E ele entrando, ele acaba com o sistema defensivo do Brasil também. Os 2 gols é pelo lado esquerdo norueguês, lado direito brasileiro. E é justamente porque o Endrick teve que cair ali. O Endrick não sabe voltar para marcar lateral. O primeiro gol ele dá um bote sem sentido nenhum. Toma o drible, sai o cruzamento e o Haaland faz de cabeça. Então, assim, até nisso a entrada do Neymar foi ruim. E o Ryan estava bem, né? O Brasil. E o Ryan estava muito bem defensivamente, especialmente, né, por ali. Então, você perde o Ryan, o Endrick também não tem um cacuete, então complicado. O Neymar não agregou ofensivamente nem defensivamente. E sobre a estratégia do Ancelotti, eu acho até que em determinado momento fazia sentido você deixar a Noruega com a bola, porque a linha defensiva da Noruega é fraca. Cá entre nós aqui, é bem fraca. Então, se você marca a um nível de deixar a bola rodar entre eles, entre os zagueiros, no máximo volante, lateral, volta, é um jogo seguro, tranquilo. E quando você rouba essa bola, você ataca direto nos caras, que são lentos. E no 1 contra 1, o Brasil ganhou todas. Os caras são horrorosos no 1 contra 1. O Vini deitou em cima dos laterais, o zagueiro. O Ryan não partiu tanto para cima, e eu acho que ele foi muito bem defensivamente mesmo, mas um pouquinho mais de coragem, cara. Ele não cortou para dentro e chutou nenhuma vez na Copa. Ele não fez isso nenhuma vez na Copa, cortar para a esquerda e chutar, sabe? Faltou um pouquinho mais de coragem, o Cunha não se achou no jogo também. Mas, assim, a estratégia até esse ponto fazia sentido, de você pegar uma zaga um pouco mais exposta e ir no mano a mano com os caras, né? Tanto que a chance do Endrick é bem assim, toma uma bola ali perto do meio campo, o Vini é acionado, né? Consegue um drible de lado e coloca o Endrick para correr contra o zagueiro, ele sai cara a cara, só que acabou perdendo a oportunidade. Mas, assim, o treinador da Noruega percebeu que estava fácil também para eles, né? Acho que a entrada do Oscar Bob é muito nisso também. Ele falou que já esperava essa postura do Brasil e tal, mas eu não sei se ele esperava tanto assim. Porque estava muito engatilhado a saída de bola no chutão. Ele não esperava que daria para sair jogando pelo chão todas as vezes. Tanto que o goleiro, às vezes, com espaço, bola no Sorlote, bola no Sorlote, bola no Sorlote. Isso aí era literalmente uma estratégia dos caras. Essa bola no Sorlote na lateral para disputar com o Douglas Santos. Então, eu imagino que ele pensou, sim, que o Brasil subiria um pouco as linhas e, em determinado momento, teria que rifar essa bola no centroavante que joga de ponta ali. Só que ele percebeu que estava dando para jogar pelo chão, tinha espaço, ele coloca o Oscar Bob, tira o Nusa também, que o Nusa fez uma partida individual bem ruim. Não sei se vocês concordaram, achei ele bem, bem fraco. E entrou o Schledrup, que também é um cara que roda mais a bola também. E aí ele realmente foi para um 4-3-3, assim, né? Com 2 pontas e um centroavante, e deu resultado. O Brasil deixou
a Noruega jogar. Quando recuperava a bola, quando tinha bola, foi bem perigoso, principalmente no primeiro tempo, início do segundo. Mas quando o Neymar entrou, cara, nada mais funcionou, nada mais afundou o time, assim. A gente não gerou mais perigo para a Noruega. Eu respondendo a pergunta também, eu acredito que ele quis. É um pensamento, mas eu nem sei se eu concordo com ele, porque é tão irreal, tão surreal para mim pensar nisso, que ele quis equilibrar ali, ganhar mais técnica, enfim, talvez imaginar uma prorrogação ali, mas como você disse, estava 0-0, sabe? Até tentando achar a explicação me revolta aqui, ele colocar o Neymar, porque o time tinha ganhado profundidade com ele, que a verdade é que ele perde o gol, mas depois ele acaba com isso. E se faltou o espírito matador pra gente, faltou essa intensidade tanto na hora de defender, tanto na hora de finalizar, pra esse cara aqui não faltou. Tá na tela, né? Pro Haaland não falta. E a semana inteira falando. Só precisa de uma brecha. Só precisa de um espaço. E só precisa de uma oportunidade. E foi lá e fez. O primeiro gol é um gol clássico do Haaland, é um gol ok, a gente até entende, sabe? O cara é difícil mesmo de marcar, não é? O Gabriel Magalhães também foi falado a semana inteira, tem vários encontros, tem vários embates entre os dois, mas até alguém que marca, talvez, a teoria tão bem o Haaland, tem uma dificuldade porque esse cara é um monstruoso. Mas acho que o que mais me revoltou, e aí daqui a pouco a gente entra nesse lance do Casemiro, é o segundo gol. Porque a primeira liberdade do Sheldon aqui, mais uma vez, né, ele já tinha tido o primeiro gol para fazer o cruzamento. Aqui o Marquinhos acompanha, mas não cerca, mas não dá um bote. E o Haaland livre, e ele dá 2 toques na bola até finalizar. Isso me revoltou. Porque... se você vê o posicionamento do zagueiro brasileiro, na hora que ele domina, para hora que ele dá o chute, é quase o mesmo. Fica parado, coloca os braços... Aí, ó, na hora que ele domina e na hora que ele chuta. Anda menos de 1 metro. É uma coisa ridícula, cara. Acho que é o Danilo que tava ali. O Danilo, mais uma vez, né? Outra Copa, cara. Copa passada também, eu sempre falei isso, para mim o principal culpado de quem tava dentro de campo foi o Danilo. O principal culpado, mais do que quem perdeu a bola lá na frente, Fred, Pedro. E nessa Copa de agora também, de 26 também, é um cara fraco, o primeiro a ser convocado, a gente nunca entendeu. Era um líder da seleção, e a gente falou aqui também, contra adversários que ele não era exigido, estava cumprindo o seu papel. Contra o Haiti, contra a Escócia, foi bem, pô. Foi bem. Mas, pô, eu iria bem também ali. Mano. Muita gente iria bem ali. Qualquer lateral do futebol brasileiro iria bem ali. Ele não foi exigido, não teve muito o que fazer, sabe? Não. E mais uma vez, ele envolvido no lance do gol anulado, né? Mas fazendo uma saída errada. Cruzamento. Ele odeia interceptar cruzamento. Eu nunca vi um lateral igual a ele. Ele odeia interceptar cruzamento, cara. Ele não tenta, ele não se esforça. Eu acho que ele prefere que saia o cruzamento do que não saia. Ele não tenta. Contra a Croácia foi a mesma coisa, uma liberdade assim pro Perisic fazer o cruzamento absurda. E ontem também. Muito. É complicadíssimo, velho. Cara, e tipo assim, é só engraçado em relação ao Danilo, porque a gente comentou que, assim, a gente discordou muito da convocação do Danilo, né, e por N razões, que ele iria mais por ser esse cara tocador de pandeiro de 2026. E, cara, olha que maluquice. O Danilo, pra mim, era um cara que não jogaria em situação nenhuma. Pra mim, ele era o 26º jogador que não entraria de jeito maneira. Ele seria um cara, assim... O Ancelotti, pra mim, olhou pra ele e falou, cara, o Danilo vai ser o jogador pra ser o jogador do ambiente, pra ser um líder. Gente, o Danilo foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele foi titular. Assim, e aí, lógico, tem uma série de fatores também, um azar desgramado do Brasil, de perder o Militão, de perder o Wesley, de perder o Wanderson, que também acho que seria convocado. Tem tudo isso, mas assim, cara, é inacreditável o Danilo ser titular, cara. A reserva do Flamengo jogando de zagueiro, já há muito tempo sem apresentar o seu melhor nível, e o cara ter virado titular da seleção, acho que diz muito do que a gente podia esperar pro Brasil nessa Copa do Mundo, né, cara? Infelizmente não... Cara, a notícia boa é que essa geração acabou, né? A notícia boa é só essa, velho.
Sim. Porque o Danilo é um cara que foi reserva a vida inteira da seleção. E aí, do nada, ele ganha um status assim de virar titular, mas nunca serviu. Porque mais velho ele vai servir, sabe? Quando ele tava novo, em forma, não servia. Não faz sentido nenhum. Não, E aí ganhou esse status, até de líder, assim, ele pode ser uma liderança positiva e tal, mas não ganhou nada também na vida como titular, sabe? Sendo uma peça importante, assim. Ele virou uma referência na Juventus, só que mais como zagueiro numa linha de 3. E os títulos como importantes líder da do vida que pela bola dele. jogada, né? E os títulos importantes da vida dele é no Real e no City, onde ele era reserva, sabe? Não, e é sintomática a lateral direita do Brasil. Se a gente olhar aqui nas últimas 3 Copas, praticamente ele deveria ou foi o titular da seleção. O que é um perigo, né? Uma coisa problemática demais. Em 18 ele só não foi o titular porque ele se machucou, né? Na verdade, o primeiro era o Daniel Alves que machuca, depois seria ele. Ele joga a estreia, se machuca e depois joga o Fagner na competição toda. Mas ele seria o titular da seleção. E em 22, o jogo decisivo, ele é titular na lateral esquerda. E aí agora ele acabou virando titular da seleção na lateral direita, assim, por lesões e tal, mas assim, cara, um jogador como o Danilo, que é o que você falou, é um cara que foi coadjuvante a carreira toda. Ser um titular da seleção, ser um cara tão importante assim durante tanto tempo, eu acho que é muito, muito sintomático, assim, de como as laterais da seleção são problemáticas. Há muito tempo. Não, e claro que é um problema, né, enorme. Inclusive é uma lacuna para a gente resolver no próximo ciclo, laterais, tanto direita quanto esquerda, porque nosso último grande lateral foi o Marcelo. Além do presidiário, né? O que não deve ser mencionado aqui, mas depois desses dois não teve mais ninguém para pudesse corresponder, e até mesmo, e aí se a gente for pegar também, é lógico que eu não quero, já também nem joga mais, mas até mesmo quando os dois tiveram, não resolveram muita coisa para a seleção. Não, a gente tem que lembrar que o Daniel Alves nunca foi titular de uma Copa, né? Exato. Foi o cara para ser titular da Copa, porque ele não chega em 18 machucado, 22 também não, e em 14, quer dizer, em 10 já, né? O titular é o Michael, em 14 é o Michael. Então, Michael rouba a vaga dele durante a Copa. O Michael rouba durante... Vai mal e o Michael rouba a vaga dele. Então a gente teve esse cara, nível mundial, que era o maior vencedor da história do esporte, o maior vencedor da história do futebol, até pouco tempo. E nunca conseguiu ser titular de uma Copa do Mundo pelo Brasil. Para você ver o nível, né? E é muito difícil, porque eu acho que também é lógico que... Eu vou até puxar o lance aqui, só para ilustrar mesmo, para a gente falar dele, que é o Casemiro também, né? Que, assim, mais um jogo que a gente viu que não consegue, não tem intensidade física, não tem condições dele correr em campo. Eu não gosto de fazer isso, sabe? É muito... Quem sou eu para falar assim de que um jogador deve ou não? Enfim, eu não acho que ele tem que se aposentar, não quero falar isso, mas não dá para jogar numa seleção brasileira como titular, como uma Copa do Mundo, estar em campo no final do jogo. Danilo, Casemiro, Neymar, o time morto. E aí ele ainda teve essa chance, né? Que era só ele cruzar rasteiro pro Neymar. E cara, depois... é inacreditável que ele fez esse lance. É uma coisa de louco, assim, velho. Quando o Ederson começou a aquecer, eu até pensei, caraca, ele vai tirar o Casemiro, dar mais mobilidade, intensidade e criatividade pro meio campo ali. Vai funcionar, vamos para cima. E não, o Casemiro se mantém os 90 minutos. E essa bola é uma coisa de louco, porque ela vem fraca para ele, vem o passe na medida. Ele deixa ela passar dele, e aí tudo completamente desequilibrado, ele dá um bico pro meio da área. Ridículo, que seu herói. Assim, Não, será? Eu acho que ele nem sabe o que ele quis fazer. Eu não acho que ele chutou essa bola, eu acho que ele se livrou dela mesmo. E assim, cara, é muito difícil. Porque não sei se quem a audiência viu, não sei se vocês viram, mas depois a pergunta que a Fernanda Gentil fez para ele no pós-jogo ali, que foi lá no fundo mesmo da alma, acho que foi muito boa a pergunta, não dá para mostrar aqui, né, por motivos óbvios de strike, né, mas é a representação dessa geração.
essa geração que fracassou. E é o pior resultado desde a Copa de 90. Na Copa de 90 a gente ainda até pode dar um desconto que caiu nas oitavas, caiu, mas foi para a Argentina. E fazer agora a pior campanha depois, também teve 66 que caiu na fase de grupos, mas cair agora nas oitavas é um símbolo de que, de novo, né, eu falei lá na abertura, mas eu quero agora perguntar para vocês. O jogador japonês falou que o Brasil não é mais o mesmo e muita gente ficou brava. Mas será que não é a realidade nossa? Será que a gente não tem que se colocar no nosso lugar e talvez analisar e falar, puxa, talvez a gente não é mais mesmo, talvez temos... não foi, grandes jogadores a gente tem, mas não é mais como era no passado. E talvez não seja a hora de baixar um pouquinho a bola nisso. Depende muito do referencial, né? O que é esse não ser mais o mesmo. Com certeza a gente não é mais aquela seleção de 70, 94, 2002, 68, 58, 62, mas ainda é uma seleção grande que tem que ser respeitada, né? A gente tem um bom time. E ter um time para ganhar do Japão, como ganhou, deveria ter sido mais fácil. E ter um time para ganhar da Noruega, que o jogo deveria ter sido muito, muito, muito mole. Muito mole. Era para ganhar assim, com sobra, tava muito fácil, a gente cria as chances. Tem uma com o Vinícius de esquerda, uma que o Vinícius serve o Martinelli também, e ele cruza, se não me engano, o Ryan ia chegar para completar, o goleiro consegue desviar ali. A chance do Ender, que tem o pênalti perdido pelo Bruno Guimarães, que cobrou muito, muito mal, e aí é culpa 100% do Ancelotti e da comissão técnica que determinaram que ele deveria ser o batedor de pênalti. Mas cara, para mim esse é a pior das últimas eliminações e talvez a pior eliminação da história do Brasil em Copas. Véio. Porque é contra a Noruega, gente. A Noruega não é um país de futebol. É país de esporte de gelo, sabe? Os caras gostam de esqui. Não sei se vocês lembram, em 2022 já tinha uma conversa assim. Ainda bem que o Haaland nunca vai jogar uma Copa. Porque ele já era um monstro, fazia gol pra caramba, e muita gente falava. Ainda bem que ele nunca vai jogar uma Copa, ainda bem que ele nasceu na Noruega, numa seleção pequena, e tá aí eliminando o Brasil 4 anos depois. Era uma seleção que não ia desde 98. É uma coisa, é um país sem tradição alguma, que não tem nem time de futebol tradicional. Sabe? É esse nível, assim. Não tem um time de futebol que já brigou em algum momento por grandes coisas e tudo mais. Então, acho que é o maior vexame da história do Brasil em Copas do Mundo, essa eliminação. E a eliminação com a cara dessa geração aí de Neymar, Casemiro, Marquinhos, Danilo, e até os caras que pararam de ir para a seleção também, tem a cara deles isso aí. E o próximo vai ser quem? Geórgia do Kvaratskhelia, que a gente vai falar a mesma coisa, nunca vai jogar uma Copa do Mundo, vai chegar lá e vai eliminar a gente vai descendo degrau em degrau. Foi de França, Holanda, Alemanha, aí depois Bélgica, Croácia, Noruega. Vai piorar ou vai melhorar? Cara, não faço ideia do que te responder, Cadu. É um absurdo isso realmente, cara, porque são seleções europeias medianas, né, cara? Sem a maior das tradições, assim, tem as suas gerações, as suas melhores gerações, né? A Bélgica foi a melhor geração da história, a Croácia também, enfim, mas a Noruega provavelmente também é a melhor geração da história da Noruega, né? Mas nada disso justifica, cara, uma seleção tão tradicional assim. É muito triste, assim, a gente ver essa... Eu acho que a seleção brasileira vai continuar enorme, gigantesca, né? A maior seleção do mundo, e não vai ser essa eliminação que vai tirar isso, mas eu acho que arranha um pouquinho, sabe? É muito triste pra gente ver isso, acompanhar a seleção. Virou costumeiro, assim, o Brasil ser eliminado por seleções sem tradição, sabe? Isso é muito triste. A primeira seleção europeia que a gente bate, a gente enfrenta desde 2006, a gente é eliminado, cara. Independente do quão grande, do quão forte seja, nós somos eliminados há 20 anos pela primeira seleção europeia que a gente encontra pela frente em mata-mata. Então, assim, é uma vergonha tremenda. Não sei o que fazer, cara. Assim, é uma vergonha, né? O Brasil não pode
não pode manter essa mentalidade, não sei, porque é uma coisa que, de fato, eu acho que arranha um pouco a imagem da seleção brasileira, que para mim é a mais grandiosa de todas, né, entre as seleções. E, cara, a gente vê, por exemplo, o Pedro tinha comentado a saída de bola, né? Eu me lembrei do jogo contra a Costa do Marfim, que foi um time que deu muito mais trabalho do que o Brasil, né? Nesse sentido defensivo, de incomodar a Noruega. A Costa do Marfim incomodou muito mais, e a Costa do Marfim fez isso. Dava a bola para os defensores, que, como foi dito, né? O Pedro comentou, são defensores comuns. A gente olha para o time da Noruega, o meio-campo tem qualidade, o ataque, pô, você tem ali o Sorloth, o Haaland, o Bob, o Nusa, enfim, o Odegaard, mas a linha de defesa é uma linha comum. E com a bola não tem a criatividade para sair jogando e tudo mais. E aí a Costa do Marfim, por exemplo, deixava eles com liberdade, mas a partir do momento que a bola saía dos pés dos zagueiros, pressão e recuperava a bola. Só que o Brasil foi uma passividade durante o campo, assim, ao longo de todo o campo. Então não era só a passividade com os zagueiros, era com os zagueiros, com os laterais, com os volantes, com os meio-campistas, assim, o Brasil, sabe, eu acho que faltou, de fato, ser um pouco mais incisivo na marcação, ou quando, enfim, quando não estava com a bola, porque é isso, a gente vai olhar, daqui a tantos anos, a gente vai olhar para trás e falar, cara, aquele foi o jogo em que o Brasil foi passivo, né? Sem a bola, com a bola, o Brasil poderia ter, se quisesse mais, talvez a história poderia ter sido diferente. E aí, assim, acho que a estratégia do Brasil sem bola é fácil a gente falar depois que o jogo acabou, né? Talvez se a bola do Guimarães entra, se o Endrick faz aquele gol, o discurso poderia ter sido diferente, mas a gente não pode deixar de falar que, de fato, pareceu ser uma passividade que irritou em muitos momentos. Olha aí o lance. Primeiro gol representa a passividade, né? Que você falou do Haaland andando em campo, caminhando, o Guimarães não, Magalhães meio que larga ele, enfim. Mas é o retrato, é o que, sabe? Deixa eu só aqui, mas... E o time da Noruega tem aquele vídeo que rodou, né? Que eles ficam cerca de 5, 6 minutos trocando passes até o lance do gol, até esse gol aí que você tá mostrando. Então, assim, cara, 6 minutos do adversário. Irritante, o adversário, véio. Que tecnicamente é um adversário, assim, gente, tem umas 10 seleções no mínimo na Copa que são muito melhores do que a Noruega. E aí esse é um ponto, assim, cara. Eu lembro que contra a França, no amistoso contra a França, naquela data FIFA, a gente falou, cara, a gente conseguiu pegar que o Brasil, diante de seleções mais fortes, o Brasil vai jogar sem a bola. Isso não era segredo para ninguém. Que o Brasil contra uma França, contra uma Argentina, contra uma Espanha, o Brasil não ia querer brigar pela posse de bola. O Brasil ia deixar a posse de bola com o adversário e jogar na transição. Só que, cara, é a Noruega, cara. E assim, a gente sempre falou do Ancelotti, elogiou pra caramba, que o Ancelotti é um cara que, enfim, é grandioso e tudo mais, e a gente encheu de elogios. Mas, cara, eu acho que cabe a crítica aqui, porque eu acho que não, essa passividade toda diante de uma seleção que não tem essa qualidade toda, que o Brasil poderia ter sufocado mais, eu acho que foi um erro ali que, enfim, que eu não concordo. É isso, assim, eu acho que você deixar a bola com um adversário dessa qualidade por 5 minutos, 6 minutos, até eles construírem uma grande chance e colocarem o Haaland em jogo, que era o grande problema, era o único problema deles, eles não conseguiram criar para além disso. Era colocar a bola no primeiro tempo, tem aquela bola do Odegaard, que o Alisson faz uma boa defesa. É o quê? É o lançamento para o Haaland, que ele joga o corpo em cima do Magalhães, desmonta o Magalhães no chão, a bola sobra para o Odegaard e finaliza. Então era o jogo dos caras, assim, então não poderia deixar a bola chegar nele. Então, assim, essa passividade toda deixou que a bola chegasse no cara da melhor maneira, e aí, assim, bola pelo alto, cara, o Magalhães nem achou ele ali no lance, né? Você vê ali que o Magalhães, ele nem... Na hora que ele percebe o que tá acontecendo, a bola já tá dentro do gol. Então, triste. Uma coisa que eu não consigo entender é essa postura da seleção brasileira no segundo tempo, cara. Assim, no primeiro faz até sentido, mas no segundo tá 0 a 0 contra a Noruega. Você vai deixar os caras terem a bola. E outra, você deixa os caras ter a bola, você faz um gol, você vai ter quanto tempo para correr atrás? A gente tomou o primeiro gol com 35 minutos, eu acho, 30 minutos. Tinha mais 15, 20 no máximo para você correr atrás de um resultado. Numa Copa do Mundo, é muito pouco tempo, sabe? Não fez sentido nenhum, o Ancelotti foi realmente decepcionante. Dá para citar alguns erros dele, o erro de estratégia, com certeza foi
O principal, Danilo, convocado e tendo que ser utilizado é completamente absurdo. Talvez até o Ibanez se tornou um erro do Ancelotti também, por ele não ter levado um lateral de ofício, né? Além do Danilo. Não teve uma opção, né? A partir do momento que o Wesley se machuca. O Ederson talvez também foi um erro. Eu achei que o Ederson, eu cogitei, né? Lógico que era improvável, mas quando ele chama o Ederson, eu achei que seria para lateral direita até. Eu também pensei na pensava. possibilidade, né? Só que, Sim, de fato, e aí eu deveria pensei ter. no Casemiro, aí ele não tira nem o Casemiro nem o Danilo, ele tira o Guimarães, assim. Eu falei, meu, por que você vai tirar o Guimarães, assim? A menos que o Guimarães tenha pedido para sair, que não chegou essa informação, né? Eu não concordo com a alteração, mas Não é a alteração e a convocação também, eu acho, porque deveria, acho que com o lateral se traz um lateral, né? Na época eu até entendi que fez algum sentido, mas até porque ele tratava o Ibanez como lateral. A partir do momento que o Ibanez já está convocado, aí faz sentido mesmo. Mas, pô, deveria ter levado um lateral de ofício, realmente, para não depender do Danilo, né? O Endrick jogar 10 minutos, sei lá, 15 na função dele, é um absurdo também. Ele recebe uma bola, perde. A entrada do Neymar, então é uma sucessão de erros do Ancelotti, assim, que realmente decepciona bastante. E aí, para falar de mais dois caras que, só para os fãs do Neymar não ficarem puto, que a gente está tacando uma certa. A gente está responsabilizando ele um pouco, mas não é isso que a gente está realmente tentando falar, né? A gente só está mostrando que o Neymar é um retrato dessa geração e é muito retrato do jogo de ontem. Ele teve uma postura completamente infantil, uma postura ridícula na partida. Mas Endrick e Bruno Guimarães pô, dois lances assim que não dá, né, cara? Pô, jogo de Copa do Mundo, oitavas de final, jogo difícil, muito porque você se colocou na posição de deixar difícil, né? O Brasil se colocou nessa posição, mas enfim, um jogo difícil. Você tem um pênalti. Pô, bateu muito mal, muito mal. Ele falou que estudou a maneira que o goleiro se comportava nas penalidades. Mas, assim, você vê o lado que o goleiro mais pula e aí só dá um toquinho, não taca nem no canto, cobra fraco, entre o meio do gol e a trave. Um pênalti horrível, assim. E aí, novamente, é um erro do Ancelotti por ter determinado o Bruno Guimarães, mas o Bruno Guimarães também poderia ter feito muito melhor, né? E o Endrick, pô, decepcionou um pouco, né? A gente pegava algumas chances perdidas do Igor Thiago, até mesmo do Matheus Cunha nos amistosos, e sempre falava, se fosse o Endrick, ele faria. Se fosse o Endrick, ia dar uma bicuda, ia não sei o que, ia ser de qualquer jeito, e a bola ia entrar. Só que ele teve, talvez, tirando aquele gol do Vini contra a Escócia, talvez ele teve a chance mais fácil da Copa do Mundo inteira do Brasil, que é ele cara a cara com o goleiro, quase desde o meio campo, ganhou na velocidade, e ele dá um toque a mais ali, não sei se ele fica nervoso. A impressão que dá é que ele não sabia o que ia fazer com a bola até o último segundo. Ele decide ali chutar porque realmente não sobrou o que fazer. Cheguei cara a cara com o goleiro, o que eu faço? Vou chutar. Com o espaço que ele tinha, ele dá um chute a, sei lá, 1 metro do goleiro, é inacreditável, gente. Ou você chuta antes ou você dribla o cara. E aí fez nenhum nem outro. No lance do gol ele foi péssimo, péssimo, péssimo também. E aí é um pouco de culpa do Ancelotti, que achou que ele seria um cara que conseguiria fazer essa cobertura do lateral. E ele deu o famoso Miguel ali, né? Pô, vou fingir que marco alguma coisa para não tomar esporro, deu um bote em falso e a gente tomou o gol. Então o Endrick e o Bruno Guimarães também foram dois destaques bem, bem negativos e talvez os que... Talvez não, né? Foram os protagonistas dos lances mais capitais ofensivos do Brasil. Só fazer dois comentários aqui rapidão. Primeiro sobre o Endrick, que de fato ele... Aí tem um pouco da perninha esquerda, né? Mardita da perninha esquerda, porque ele ajeita... Ele erra na hora de ajeitar a bola, né? E aí a bola vai pra perna mas direita, ele demora, mas do mesmo jeito, ele demora demais. Se ele quer bater de esquerda, ele tinha que ir ajeitando para a esquerda desde o momento que ele recebe a bola, então, né? Ajeitando o corpo. Ele ajeita o corpo total para a direita e do nada ele decide chutar de esquerda e tenta voltar, sabe? Aí que tá, esse é o ponto. Porque, por exemplo, ele erra a ajeitada. Eu acho que ele queria ajeitar, logicamente, para a perna esquerda, porque ele é muito canhoto. Só que ele erra. E a bola vai mais para a perna direita. Só que o Endrick não
não vai chutar de perna direita. E aí ele tem que girar o corpo inteiro pra chutar de esquerda e ele chuta todo... Olha o ângulo do chute dele. Sabe, ele bate com a parte essa externa escolha do pé. também, essa escolha de bater com a parte de fora do pé. Qual que é o sentido, cara? Mano, ele podia ter feito mil eu, coisas. eu, Ou eu você que sou cala um ou você manco, dribla. Dribla o eu que sou um goleiro, manco, que não tem a perna esquerda, pô, nesse lance, você ajeita o corpo e bate com a esquerda mesmo, se você não mano, tem a que perna isso? direita, sabe? Se você não tem, você Tipo, vira o corpo e bate, ou você dá um caramba, biquinho. Essa com a parte externa do pé, de frente com o goleiro, você dá uma dessa quando você tá meio de lado, assim. Mas de frente, não faz sentido nenhum, cara. Ah, cara. E assim, sobre o lance do... Cara, o pênalti Nossa, do perdoa na Bruno... aberta do goleiro também. Não, ele podia Você é um fazer cara mil com mais coisas calma, melhores do que ele mais- fez. É, exatamente, mano. E aí, assim, tava não justificando, né? Mas tava frio no jogo também, tinha acabado de entrar e, enfim. A gente elogiou muito o Endrick, mas aí também vale a crítica, porque, de fato, assim, não pode perder um lance desse em Copa do Mundo mata-mata e fez falta pra caramba, né? E só sobre o Bruno, né? Toda essa polêmica em relação a se o Vini deveria bater, né? A gente sabe que o Vini não é um exímio batedor de pênaltis, mas, cara, sendo. E aí, assim, talvez se o Vini tivesse batido, o Vini pudesse ter errado, e a gente estaria aqui criticando o Vini também, a gente nunca vai saber, né? A gente nunca vai saber. Não, Só que, tem cara, nego criticando o Vini. Mas teria nego criticando o Vini de qualquer jeito. sim, não, com Se certeza. ele bate, Não, se ele bate e exatamente. faz, é só um gol de pênalti, né? Porra, fez mais que Exatamente. obrigação, um gol de pênalti. Se ele bate e erra, ele é o vilão da Copa inteira. Exatamente. É capaz de nego ter falado que ele tinha que ser reserva, porque nunca jogou nada na seleção, que o Neymar Não, é com Deus, não sei o certeza, quê. mano. E ele entregou pro Bruno e é vilão também. O nego tenta vilanizar ele de toda maneira, cara. Só que Ele... pega. O que ele faria? Sabe? O Ancelotti chega e fala: o batedor é o Bruno. Ele vai passar por cima do velho, vai bater. Qual que é o sentido disso, sabe? Não, eu concordo 100%, velho. Pode falar, Cadu. Não, eu ia falar que eu acho que eu entendo, eu concordo, mas eu acho que, primeiro, a escolha do Ancelotti, que estatística é essa que ele falou, né? De que bate 3 no... pênaltis batidos na carreira. 3. É contagem do treino, é isso? Que é isso, gente? Não dá pra ser assim. Ele fala que tinha outras Não na frente, contaram do que ele Thiago. perdeu em disputa de pênalti também. Ele já perdeu em disputa de pênalti. Ele nunca perdeu em 90 minutos. Exato. Já no Newcastle mesmo perdeu e bateu foi um da Copa praticamente da do mesmo Inglaterra, jeito. se eu não me engano. Isso, e bateu praticamente do mesmo jeito que ele bateu ontem. Eu só queria falar que eu entendo que é lógico, é uma escolha do treinador, mas eu acho que às vezes tem que, não sei, eu sinto que o protagonista tem que tomar essa atitude, assim, tem que, não, eu que vou bater, eu que sou craque, eu sou artilheiro Cara, do mas time. acho que isso aí é mais do vestiário, não é? Sei lá, se o Vini levanta a voz ali no vestiário e fala, não, ô, professor, deixa comigo, eu tô confiante, não sei o quê. Porque ali na hora é complicado, ali na hora ia poder até gerar um atrito entre os dois, sabe? Porque o Bruno, ele tá desde sempre, porque isso aí, muito provavelmente, é desde o início da Copa. É que não teve um pênalti. Mas muito certo que é desde o início da Copa, assim, o primeiro é o Neymar, depois acho que era o Rafinha, depois o Bruno, Neymar, não sei o quê. É o Igor Thiago, aí o Bruno e o verdade. Martinelli. Esses seriam os 5. Isso aí, com certeza, é desde o início da Copa, sabe? Então, assim, o Bruno tá com isso na cabeça dele desde o início. O Vini vai chegar do nada e falar, não, Bruno, a bola é minha, vem. Pode gerar um atrito também, sabe? Vai gerar um atrito com o Bruno, com o Ancelotti. Imagina se ele perde numa situação dessa. Agora, eu concordo com você. Eu também acho que o Vini deveria ter batido, deveria ser o batedor, mas se for para ele passar por cima da decisão ou questionar essa decisão, teria que ter sido no vestiário, eu acho. Na hora que o Ancelotti fala, o Vini fala, não, eu tô confiante, eu tô bem na Copa, eu quero bater. Professor, se tiver um pênalti hoje, deixa comigo. Eu tô chamando essa responsabilidade, tô sendo o cara, tô sendo que o Neymar foi em outras Copas, então o pênalti é meu, sabe? Mas ali na hora eu acho, não sei se cabia isso. Não, eu concordo com vocês dois perfeitamente, assim, cara. Eu acho que, de fato, ali na hora, passar por cima ali, não acho que seria a melhor decisão. Mas eu acho que, primeiro que não tem uma amostragem muito grande do Bruno, né? São 3 pênaltis. Mas, assim, cara, o Vini, e também, de novo, pontuando, o Vini não é o melhor batedor de todos. A gente sabe que o Vini não tem o melhor aproveitamento, né, igual do Neymar, por exemplo. Mas, cara, o Vini já bateu mais pênaltis e o Vini já bateu mais pênaltis grandes. E esse é o meu ponto, cara. Uma coisa é você ter um aproveitamento no treino, uma coisa é você bater bem no treino, né? Mas outra coisa é chegar no mata-mata e ter um pênalti ali na tua frente. É uma coisa completamente diferente, cara. Então, eu acho que nesses momentos, um Vinícius Júnior, um cara que tem uma personalidade que ele tem, para mim deveria ter sido ele.
E aí o que você falou assim do vestiário, cara, eu acho que pra mim isso aí até em treino. Assim, gente, ó, vamos lá. Mata-mata, o Vini tinha que chamar essa responsa. Falar, cara, eu vou bater o pênalti porque eu tô confiante, eu sou o melhor jogador desse time aqui. Eu vou treinar e eu vou ser o batedor desse time aqui, cara. Porque assim, você não pode jogar uma responsa dessa. Eu não tô falando que é culpa do Vini, tá? Pelo amor de Deus. Mas num cara que bateu 3 pênaltis na carreira. Sabe? O Vini Júnior já teve muito mais nessa situação. Então eu gostaria muito que tivesse sido acordado, que seria o Vini, porque eu confiaria muito mais. Mas é aquilo também, né? A gente tá falando dando aqui, e como eu falei, o Vini poderia ter errado mesmo assim, e ele seria crucificado, ele estaria sendo criticado 10 vezes mais do que o Bruno. Então, é uma discussão assim que vai ficar para a eternidade aí, mas de fato eu acho que eu teria escolhido o Vini. E só um detalhe, né, o que você comentou, Cadu, para fechar, você falou que o Bruno estudou o goleiro. Para mim isso é um absurdo, tá? Tô sendo meio raizão aqui, tá? Mas não tô nem aí. Meu, o cara estudar o goleiro é um absurdo. Pô, mano, treina o teu pênalti, tem o seu pênalti de confiança e bate o seu pênalti de confiança, cara. Não existe estudar goleiro. Então, tipo assim, você tá no momento do pênalti, momento de nervosismo. Você tem que ficar calmo. Aí você quer ficar reparando no goleiro, você quer ficar tentando entender o movimentação do goleiro, o que pensa o goleiro, mano. É isso. Treino teu. É aquela história. Eu não lembro qual foi o contexto, né? Tem essa frase antes de alguma disputa de pênalti, que algum líder chega e fala pro time, ó, escolhe agora aonde você vai bater o pênalti e não muda mais. Escolhe agora. Então ali na rodinha, você escolheu? Beleza, agora você vai bater ali e não vai mudar mais. É isso, mano. Tipo, confiança, você treinou e tal. E essa parada de estudar goleiro, sei lá, tô sendo muito raiz aqui, eu acho, mas eu discordo completamente. Mas é isso, assim, também não é crucificar o Bruno também, né? Apesar dele ter batido mal o pênalti, bateu mal. Mas o Bruno foi um dos destaques do Brasil na Copa, né? Acho que depois do Vini foi o melhor jogador do Brasil, talvez. A gente elogiou muito ele. Nesse jogo também não teve grande destaque, né? Mas é isso, assim, não... vai ser um cara importante pro próximo ciclo, né? Vai ser um dos líderes, deve ser o Bruno Guimarães, e não é crucificar ele, assim como também não é crucificar o Endrick, né? Não vão aposentar os caras, na questão de aposentar os caras, é uma crítica, porque de fato vai ficar... A gente vai olhar com muita tristeza nos próximos anos quando a gente relembrar esse jogo, desses momentos que foram capitais do jogo, né? Que poderiam ter feito a diferença. Cara, uma coisa que me deixa louco da vida é nego falar que o Vini Júnior pipocou nesse lance, velho. Me deixa louco da vida isso, assim. É uma decisão completamente da comissão técnica do Ancelotti. E, pô, é muito triste que o debate de futebol sempre volta para isso, sempre cai nesse limbo do fanatismo, né? Normalmente é fã do Neymar com inveja, mano. Parece que os caras têm inveja, assim, do que tá acontecendo, que o Vini era o protagonista, que o Vini tava levando o Brasil nas costas, que os caras viram que a seleção não dependia mais do Neymar, que passou do Japão sem o Neymar pisar em campo, que o Vini fez o que fez na fase de grupos, participação em praticamente todos os gols, jogando uma barbaridade. E eles não entendem isso. Não entendem que o tempo passou, que o Neymar já não é mais o mesmo. E assim, se o Vini pipocou agora, e o Neymar, que escolheu seu quinto batedor contra a Croácia, a gente foi eliminado sem ele bater também. Porque lá ele não pipocou, lá era culpa do Tite, e agora não é culpa do Ancelotti, agora é culpa do Vini. É uma coisa assim, é uma doença, muita gente doente mesmo, assim. É burro, é doente, é mau caráter. Então, é muito triste que caiu nesse cenário. O Vini tem que fazer 10 vezes mais, 20 vezes mais, 30 vezes mais que qualquer pessoa, e ainda assim vai ter crítica. Era o cara da seleção, e nego falando que ele pipocou. Ele dá um passe genial pro Martinelli, que quase resulta em gol. Dá outro passe genial pro Endrick de 3 dedos, e quase sai o gol também. E a culpa é dele agora. A culpa é dele, sabe? Caiu nesse discurso barato, todo o debate da seleção brasileira. E é muito triste, cara, que assim, pô, se eu sou o Vini, eu nem sei se eu teria saco pra jogar pela seleção, sabe? Jogar pra uma galera que só me critica o tempo inteiro e nada que eu faço tá bom. Quando eu sou alvo de racismo, eu sou mimizento. Quando eu apanho, eu sou mimizento. Quando eu sofro falta e o juiz não marca, eu sou mimizento. Tudo ele chora, sabe? Tudo é choro pra essas pessoas. Tudo o Vini chora. Não tá certo em nada, tá sempre errado. Tudo que ele faz é pouco. O cara, pô, ele tá quase chegando no Neymar, número de participações em gols em Copa do Mundo, sabe? E número de gols também. E isso com 2 Copas a menos. Então calma aí, velho. Vocês querem um protagonista, a gente tem um protagonista que é o Vinícius Júnior.
jogou como protagonista ontem, não teve o mesmo destaque que teve em outros jogos, mas deu 2 bolas de gol, que aí acabou não resultando na alteração do placar, mas assim, a gente tem um craque, e o craque da Copa foi o Vini, velho. Eu concordo com você, e é lógico que eu tenho uma opinião, e acho que o Vini deveria ter batido aí, entra nesse debate, né? Você poderia ter falado no vestiário e tudo mais, mas a gente não perdeu. A gente perdeu por causa do pênalti, mas a gente não, ao mesmo tempo não perdeu por causa do pênalti. Porque não foi culpa do Vini, não foi culpa. Perdão. Não foi culpa do Guimarães, sabe? Questões coletivas, questões táticas. O Vini não pode ser o grande vilão dessa eliminação e faço as palavras as minhas, porque até colocar na imagem, porque é isso. É isso aqui, ó. É esse o craque da nossa geração, é isso? É essa imagem que fica pro mundo, é essa, sabe? Eu espero que o Vini se recomponha, acho que o Vini, cara, tem tudo para ser o líder dessa próxima geração, né? Nessa próxima Copa, especificamente falando. E é um cara que se demonstrou um grande jogador para muitos que duvidavam, né? Ele não fez nada na seleção, não tá jogando nada. Tá em Copa do Mundo, entregou o que entregou. Como você também falou, pode alcançar os números aí do Neymar em 2030, 2034 também, até perdi na contagem, mas acredito que ele tem tudo para jogar em mais umas 2, 3 Copas. Mas a imagem que fica dessa geração é isso, um cara que pensa, esse cara aqui, ó, só pensa nele mesmo, só pensa... não pensa no coletivo, não pensa na seleção e foi sempre assim desde que ele pisou lá, né? Tudo ele faz virar sobre ele. E assim, as eliminações do Brasil, que ele estava em campo em 18 e 22, são contra a Bélgica ele foi muito mal no jogo, foi muito mal. Contra a Croácia ele foi bem, mas com uns lances de egoísmo, sabe? E aí nego sempre vem com aquele discurso, não, o Neymar sempre jogou sozinho na seleção, ele é assim porque não tem para quem tocar, joga sozinho, tem que resolver a parada toda por ele mesmo, senão a seleção não consegue ganhar os jogos. Tem um lance que o Vini toca para ele fica de frente para o Vini para fazer o pivô, o Vini dentro da área, a bola ia ficar limpa, ele vira, tenta o chute e é travado. Contra a Bélgica, de costas. Contra a Bélgica, inúmeros lances. Ele pegava a bola e saía correndo, nem aí, não dava o passe, perdia a bola, tentava chutar de qualquer maneira. Então é um cara que sempre foi muito individualista, sempre quis fazer tudo virar sobre ele. E, gente, vamos recapitular e trazer a informação, um fato, que pouquíssimas pessoas dão relevância para isso, não sei porque isso não vai para o debate. O Neymar nunca ganhou um título de primeira prateleira como protagonista de um clube desde que saiu do Santos. Nunca. O último título grande dele como protagonista foi o título da Libertadores de 2011 com o Santos. Depois disso, sendo cara da equipe, ele ganha Campeonato Francês, Copa da França, Olimpíadas e Copa das Confederações. E assim, os 2 títulos do Neymar pela seleção, um é um torneio sub-23, o outro é um torneio extinto. Essa é a história do Neymar na seleção. Um é um torneio não oficial da FIFA, nem é FIFA. Você nem joga com o brasão da CBF, esse torneio que o Neymar tem. E o outro é uma competição que não existe mais. Então, o Neymar deixou isso de legado. Porque o título mais importante dessa geração fracassada foi uma Copa América que ele não estava presente. Ele não esteve, lembrando que ele não esteve presente em 2 Copas Américas. Uma, a gente sofre o vexame, né? Eliminado ainda na fase de grupos, no jogo contra o Peru. Ele estava fazendo festa na casa dele nos Estados Unidos. E depois da eliminação, estava nem aí para a seleção brasileira. Então, essa história que o Neymar, nossa, sempre amou a seleção, dava vida em campo, é mentira, é mentirosa, é falácia de quem não tem memória, de quem não estuda, de quem não tem conhecimento, de quem não acompanha futebol de verdade. E a outra Copa América, que ele não joga, a gente é campeão sem ele, com o Daniel Alves sendo protagonista, o Everton Cebolinha sendo protagonista. Então, assim, é um cara que, artilheiro da seleção,
maior assistente da seleção, que mesmo assim tem uma história pequena com essa camisa. E também concordo mais uma vez que você falou. E eu vou jogar pelo Cauê, porque sabe, eu não lembro qual jogador falou isso, mas eu lembro que alguém falou. Talvez tenha sido o Ibra. Claro que o Ibra tem essas opiniões aí durante a Copa do Mundo que todo mundo tá podendo ver, mas que é uma das quais muitas eu não concordo também, mas uma coisa que ele falou que eu achei interessante é que talvez não só o Brasil, mas o mundo esperava mais o Neymar, né? Porque é isso, era para ele ser esse protagonista. Para ele tava, a gente esperava que ele estivesse tal qual Messi para Argentina, Cristiano Ronaldo para Portugal. Ele só tem 34 anos e essa a gente tá falando que é a última Copa dele. Não, e podia, cara, e assim, poderia ser por time também. O que ele fez no PSG? Ele leva o PSG para uma final de Champions, só que no mata-mata ele não faz um gol. Quer dizer, ele faz um gol, né? Antes da parada da pandemia, ele faz um gol de cabeça contra o Dortmund e depois não faz mais gol, gente. Que mito Haaland, ele era o cara, ele era o cara do PSG e não fez um gol a partir das quartas de final da Champions. E perde gols, inclusive. Gols claros, assim, chances muito claras. Contra a Atalanta, famosa partida da Atalanta, na final. Que mostra os melhores momentos, que ele joga muito bem também, de fato. Mas ele joga perde bem, uns mas 3 gols inacreditáveis e que não entram nos highlights. Mas ele perde uns gols assim que... Exato, e perde gol também na final, cara a cara com o Neuer. Então, assim, é um cara que foi muito menos do que deveria ter sido. E depois do PSG ainda, então, Al Hilal nem consegue jogar no Al Hilal. O time é campeão, recorde de vitórias sem ele entrar em campo porque estava no DM, sabe? O time funciona sem ele. E no Santos, assim, cara, o que eu falo que virou religião. A culpa do Santos é dos jogadores, é dele. Não é dele, é muito ruim. Gente, o Neymar virou religião, assim. Ele tem os fãs, os fanáticos dele. O Neymar virou, assim como o nego apoia lado B, lado C, lado A em política e vai até a morte pelo político de estimação, estão sendo assim com o Neymar. No Santos ele é uma piada, gente. Ele tá no Campeonato Brasileiro, um cara de nível mundial, que a gente falava que era o melhor talento da história do país, depois do Pelé, depois do Ronaldo, o cara que era para brigar com o Messi, Cristiano Ronaldo, e ele tá na idade que Messi ganhava bola de ouro, idade que Cristiano Ronaldo ganhava bola de ouro, Champions, ele tá aqui no Brasil jogando mal, brigando para não cair no Santos. Então, assim, vamos com calma, é um cara que perde por Recoleta. Esse é o Neymar de hoje, tá? Esse é o Neymar, esse é o fim de carreira que ele construiu. Ele pode não ter escolhido, mas ele construiu esse fim de carreira. Cara, provocando o Odegaard, não, isso é inacreditável, cara. Cara, essa provocação é assim, irmão, você tá perdendo pra Noruega. Os caras, é o maior feito da história deles, é chegar no mata-mata de Copa. E você tá perdendo pra esses caras, sabe? Nunca tinha ganhado uma partida de mata-mata, ganhou agora na segunda fase e agora que pegou o Brasil e agora chegando umas quartas de final já é a maior campanha da história. Esse é o retrato da Noruega. Tem quantos caras que jogam em time de primeira prateleira? Haaland e Odegaard. Ninguém joga mais em time de primeira prateleira no país inteiro. O país inteiro. Não tem mais ninguém. Os caras têm que jogar com o maluco do Bodoglin, gente, de titular. Os caras têm que jogar com um centroavante improvisado de ponta, que é o Sorloth. Então, pelo amor de Deus, é uma coisa ridícula, assim. Os caras foram para 3 Copas do Mundo, a última tinha sido em 98. Pô. E isso aí surge depois que o Odegaard tava fazendo um lance de efeito ali e tal, né? Inclusive o Neymar tomar cartão amarelo porque ele dá uma pernada no Odegaard. Não, é porque o Neymar nunca fez isso. Ele quase nunca fez Neymar isso. Nunca fez então isso. Neymar não gosta de driblar, ele não gosta de driblar, ele não gosta de dar carretilha. O cara fez isso, tipo, o cara não fez nada demais, ele já quis dar uma pernada no cara, agora quer... Cara, e tipo assim, e você vê depois, e esse é uma questão também, depois do jogo, o Odegaard vai falar com o Neymar e fala, cara, você é o melhor. Então, tipo, olha a tratativa dele com as pessoas que admiram ele. Isso aqui em todo sentido, né? A torcida também, a gente viu isso várias vezes aqui no Brasil, com caras que admiram ele, com jogadores que... Cara, os caras admiram o Neymar. E olha o jeito que ele lida com ele, né? Bem, bem comovente. Você comentou do Al Hilal.
Cara, eu acho que é discutível o Neymar ser uma das piores contratações da história do futebol. Só para comentar isso, porque ele o Al Hilal paga muito para tirar ele do PSG, sem contar o salário, sem contar N coisas, né? E o Neymar joga o quê? 20? Não joga 20 jogos, né? 2 anos machucado, depois vai pro Santos, então é um desastre. E só da Copa América, eu tava vendo aqui, só para confirmar, você comentou da Copa América de 16 e de 19 que ele não joga, né? Das duas. Copa América de 2015. O Brasil ele estreia junto com o Brasil contra o Peru, ganha de 2-1. No segundo jogo, o Brasil perde para a Colômbia de 1-0, ele é expulso. Porque ele briga com o Zúñiga e ele não joga mais a Copa América. Ele joga o segundo jogo, é expulso. Aí depois o Brasil joga contra a Venezuela e ganha. E no primeiro mata-mata contra o Paraguai, o Brasil perde nos pênaltis. Já sem o Neymar, porque ele estava expulso porque ele tinha brigado. Então são 3 Copas Américas assim, que a gente pode considerar que ele não jogou, porque a de 2015 também foi um fiasco. E, cara, é isso, assim, é muito triste, cara. Quando ele voltou pro Brasil, assim, eu esperava que fosse um... Eu lembro que em 2000, você comentou, cara, de torcer pro Neymar, daquela época dele da primeira passagem. Tipo, cara, eu conheço algumas pessoas, cara, gente de São Paulo, né? Eu conheço algumas pessoas que torcem pro Santos por causa do Neymar. Conheço pessoas que torcem para outros times, que cogitaram torcer pro Santos por causa do Neymar. Pessoas que de outros times, assim, de fora de São Paulo, que falam, cara, eu parava o que tava fazendo para assistir um jogo do Santos por causa do Neymar. E era um evento, assim, cara, era um show. E quando ele voltou pro Brasil, eu esperava que fosse ser uma coisa parecida, assim, sabe? Pô, ele seria meio que ovacionado no estádio, seria uma coisa assim, pô, é o Neymar jogando. E assim, as pessoas, certamente muitas pessoas compraram ingresso para ver jogo do Neymar. Pessoas, tanto santistas quanto não santistas, né? Indo no estádio para ver o cara. E acho que foi uma decepção completa, né, cara? Porque é um cara que ele... tanto dos torcedores quanto dos jogadores. A gente acabou de citar o exemplo do Odegaard. Quantas vezes ele arrumando briga. Esses tempos atrás eu vi ele... Cara, foi contra quem? Foi CRB. Um cara postando um vídeo do Neymar provocando a torcida do CRB. Metendo assim pra torcida do CRB, irmão. Do CRB. Torcida do Remo, torcida do Recoleta. Ele fez isso contra o Mirassol, tomando 3-0. Mano, tipo assim, cara, eu lembro do jogo do Botafogo. Ele provocou a torcida do Mirassol, tomando um cacete. Aquele que ele dá um tapa na bola e é expulso. A torcida do Botafogo zoa ele e ele fica puto e ele responde na moral, tipo assim, mano, o Neymar, ele tem uma mentalidade de um moleque da primeira passagem do Santos, cara. Com 30 e tantos anos, assim, por que você tá respondendo provocação? Sim, mano, eu acho que é até pior. Eu acho que ele olha o teu tamanho, ele tem a mentalidade de nego que forma aura e faz 6-7, mano. Criança de 10, 11 anos. Mano, ele tipo assim... ele é muito... Cara, ele é desconexo, cara. Tipo assim, você é um cara que as pessoas estão ali, elas estão te provocando, mas elas te admiram. Aí ele vai e provoca, e assim, os jogadores também brigando com os jogadores o tempo todo, querendo se provar, tipo assim, uma vergonha completa. Assim, o comportamento do Neymar, para a idade que ele tem, assim, é uma coisa muito triste, assim. A gente vê que ele definitivamente não cresceu. Eu vi até os caras fazendo piada, que ele compartilhou uma vez aquela foto acho que é do Michael Jordan, que o cara tenta jogar a bola assim, ele fica parado assim, o Neymar, tipo, pagando como se ele fosse um cara realmente blindada. Kobe Bryant, perdão. E ele, mano, se tem uma pessoa que não tem a mente blindada, é o Neymar. Não tem, que é um cara que se deixa levar por crítica, se afeta por qualquer coisa, assim. Então, é uma tristeza imensa. Também falo como um cara que era ídolo, assim, né? Eu era fã incondicional do Neymar, eu adorava o Neymar, o Neymar foi um dos poucos jogadores da minha vida, até hoje, que eu parava para ver um jogo por causa dele. Pouquíssimos jogadores na minha vida fizeram parar para ver um jogo por causa de um jogador específico. O Neymar era um deles e é uma pena que tenha terminado assim, cara. É isso, ele vai ser... Os caras que são fãs incondicionais dele vão ter que ficar fazendo malabarismo pro resto da vida para falar, mas o Neymar foi campeão das Olimpíadas. Mas foi campeão da Copa das Confederações. Não, mas veja bem. Não, mas vai ficar tendo que, né, fazer um contorcionismo ali, mas o fato é que, infelizmente, ele jogou muita bola, ele foi um gênio do futebol, ele vai ser lembrado para sempre, mas ele poderia ter sido muito maior do que ele foi, ele poderia ter tido um comportamento muito melhor do que ele teve na carreira toda, né? O que é uma pena, a gente ter desperdiçado um talento desse, certamente não vai jogar mais pela seleção. Em relação ao futuro dele, acredito que deva jogar esse segundo semestre pelo Santos aí depois só Deus sabe. Talvez jogue, eu sempre falei, eu acho que ele vai jogar um aninho dos Estados Unidos ali para pegar para virar sócio de um time ali, pegar uns royalties ali, pegar uma porcentagem e tal, e ficar ganhando um dinheirinho ali, né? Ele tem essa moral, será?
Será que mano. vai chegar convite para ele ir para os Estados Unidos? eu não acho que tenho chega, essa certeza. Não, Acho chega que sim. chega. Bom, convite bom Não, assim. bom pra ir não. pros Estados Não, Unidos? bom não, O bom convite não. chega. Pô, Porque ele pedir promessa, cara, ele não- cada cabrunco ninguém aí respeita mais. Cara, ele vai brigar com o goleiro da Noruega, o Isso- cara dá isso risada que é na cara dele, inacreditável. assim. Ele é Mano, humilhado, ele é humilhado. Humilhado. Sabe aquele meme que tem um maluco gritando com o cérebro É? pequenininho Foi e o outro exatamente dando isso. risada com o cérebro grande? É a personificação daquele meme, assim, cara. Mano, ele achou que. Será que ele acha que ele é o grandão desse momento, cara? Ele tem cabeça. certeza, ele tem certeza. E os fãs do Neymar acharam isso. Os caras falaram, mano, você pega pra ver os comentários, parece um hospício. É gente falando, não, que, pô, vai deixar o cara provocar? Tem que responder, fez certo, mostrou que aqui é Brasil, não sei o quê. Pô, gente, eu achei, além de ser patético, eu achei um desrespeito com o próprio Bruno Guimarães. Porque a frase que o Neymar fala pro goleiro é, comigo não, comigo não. Então, tipo assim, com o Bruno você pega, eu não. Aquele merda do Bruno lá vai errar a pênalti, eu não vou errar a pênalti. Não, na foto do meio que Milan, ele isso, postou velho. a foto defendendo o pênalti. E aí você vai ver os comentários, a galera lá. O do Neymar já não pegou. Quero ver pegar o do Neymar. Tipo assim, a galera. Mano, o Brasil é eliminado da Copa do Mundo. Mano, cara, mano, sério. É terraplanismo, assim, é doença mesmo. A gente é doente, é doente. Tem que se apegar em alguma coisa, se apega em ídolo e não consegue largar a mão, não consegue enxergar a realidade, fazer uma análise. É a doença, cara. Tem que ter uma muleta emocional. A muleta emocional dos caras no futebol é o Neymar e vai morrer abraçado com o cara, velho. Cara, Dá até raiva, velho. Sinceramente, eu não. Não, é inacreditável, Não, porque não. antes a gente pega o século passado assim, o Pelé, tá? Pelé, tô falando de Pelé, o maior da história, o cara que popularizou o futebol no mundo inteiro, o cara que o nome dele virou adjetivo no dicionário. Ele era criticado por ser pipoqueiro, sabe? O Pelé. Porque ele se machuca na Copa de 62, se machuca na Copa de 66, ele cogita aposentar da seleção. E hoje, a gente tem que ver nego passa pano pro Neymar, que tem um torneio sub-23 e um torneio extinto pela seleção brasileira. É isso que ele conquistou. É difícil. Os comentários que o Cauê falou aqui, né? Neymar, e vocês falaram que o PP também falou, né? Neymar não pega. Não pegou a bola do menino Neymar. Se a gente descer aqui, a gente vai encontrar mais, né? Enfim. Já sabemos qual é a missão da Inglaterra, né? Cara, tem muita coisa errada. E aí, pra gente ir pra reta final aqui, que deu até um desgosto profundo agora. Neymar não vai jogar mais, né? Não sei nem se. Eu queria falar de. A gente vai ter uma super data FIFA aí, que agora vai ser costumeiro, né? Com mais jogos. E a gente vai pegar a Austrália 2 vezes seguidas, né? O que também não me entendeu muito nessa escolha aí, mas enfim, foi acertado durante a Copa, né? Vocês fariam uma mudança geral, reformulação geral? Quais nomes assim a gente tem que ter como pilar, se é que dá pra gente chamar assim? Sei que é muito cedo ainda. Até outra pergunta, vocês manteriam o Ancelotti, pensariam em mudar? Já sabendo também que ele renovou, né, até 2030, mas se vocês tivessem poder de decisão, o que a gente pode pensar desse futuro? Tem que manter o Ancelotti, acho que isso aí é inegociável, assim. Apesar da eliminação ter uma boa parte de culpa dele, ainda assim é um treinador de primeira prateleira, não vejo outro nome melhor para a seleção do que o italiano. Então eu manteria ele sim, agora com o ciclo completo. Vamos ver se ele entende melhor o elenco, as possibilidades que ele tem, mapeia também mais jogadores e mapeia melhor esses jogadores brasileiros ao redor do mundo. E assim, sobre os pilares da seleção, o Vini Júnior, com certeza, é o protagonista que a gente precisava, é o protagonista que se mostrou nessa Copa, fez uma brilhante Copa do Mundo. Até esse momento, as oitavas foi um dos principais jogadores do torneio, sem sombra de dúvida. E aí tu tem que formar também sobre outros caras que são jovens, só que já são jovens que vão chegar maduros na próxima Copa, né? Gabriel Magalhães é o nome dele, é um desses, que assim também poderia ter
se saído melhor contra o Haaland, mas é um zagueiraço, talvez tenha sido o melhor zagueiro do mundo na temporada passada. Bruno Guimarães é um outro cara que está na seleção brasileira e vai ficar para a próxima Copa, fez uma brilhante Copa do Mundo, apesar do pênalti perdido também ter sido um dos culpados dessa eliminação. E aí vem os mais novos, né? Ryan, Endrick, esses caras têm que manter o nível e despontar da maneira que a gente espera para serem ainda mais úteis no próximo ciclo. E aí tem a maior incógnita de todas, para mim, que é o Rafinha, cara. Porque ele já não é tão jovem assim, na próxima Copa já vai ter uma idade um pouco avançada e não rende pela seleção, nunca rendeu. Será que compensa manter ele? Claro que vai depender muito do que ele vai fazer no Barcelona, né? Se ele estiver voando no Barcelona, não tem nem como não convocar. Mas visando a próxima Copa, será que compensa manter o Rafinha nesse time? Eu não sei se eu manteria, não, viu? Até o E outro ponto que o Estevão, com certeza, vai ser um dos pilares também, um moleque que fez falta nessa Copa do Mundo, tem um protagonismo impressionante, o poder de decisão, e foi muito sentida a perda dele. E aí o principal fator que eu esqueci de mencionar, goleiro, cara. Goleiro. Se essa foi a última Copa do Alisson, que também nunca fez um milagre na seleção brasileira, e aí, quem vai assumir essa bronca? Eu não vejo nenhum nome assim e desconheço alguém que tá vindo de novo também com potencial, sabe? O nome que mais me agrada, assim, só que depende de alguns fatores, é o Brasão. Eu acho que se o Brasão amadurece de verdade e cria uma casca, aí ele é um goleiro nível seleção brasileira, que é um cara que faz milagre, um cara que decide jogos, mas ainda nessa altura do campeonato, e já não é tão jovem também, 25 anos, falha muito, né? Ainda falha muito. Sai errado do gol, se precipita, é muito expulso porque sai que nem maluco, um psicopata ali. Mas então é uma das principais dúvidas que a gente tem, é o gol ainda. Mano, o meu goleiro preferido é o Carlos Miguel, velho. Eu gosto muito do Carlos Miguel. Nossa, acho muito fraco, velho. Muito fraco, pô. Acho fraco, mano. Muito fraco. Eu gosto do Carlos Miguel, mano. Eu tava conversando com os Ele falha em quase todas as eliminações do Palmeiras, tem uma falha dele, velho. Mano, mas eu acho que ele é um goleiro que tem um teto, assim, o maior de todos que a gente tem hoje. E eu acho que o John também é um novo, goleiro. Né? É novo também, né? Eu até achava que ele era mais velho. O Carlos Miguel tem o quê? Tem uns 20? 26, peraí, vou confirmar. Já não é tão novo, não, tem 27. É 27. Não sei, o John eu gosto muito também. Um goleiro que eu não me passa confiança, eu acho que pode recuperar, que já mostrou muita coisa, é o Bento, né? Mas hoje, assim, é um goleiro que não dá, até pela confiança, eu também não... Se ele sair da Arábia e, assim, fizer boas temporadas e tal, pode ser, mas, assim... Mas hoje, pelo que vem jogando, talvez o Hugo, né, é uma possibilidade, né? Se fala do Hugo também. O Hugo também é um cara que falha muito. Que precisa melhorar. O Hugo tinha que ter ido para pegar pênalti, mas ele é muito fraco. Nós não vemos nenhum goleiro pronto mesmo. Acho que os goleiros precisam, né, dar uma lapidada. Algumas pessoas falam do Morisco também, do Coritiba. É um goleiro muito jovem, jogando em time. Assim, tem o Luiz Júnior do Villarreal, né, que fomentam também. Enfim, são todos goleiros jovens, assim, que precisam amadurecer. O goleiro é aquela parada que o goleiro, ele começa uns 30 anos, é a idade mais ideal, o goleiro tá mais perto do auge, né? Goleiro jovem, a galera sempre tem um pé atrás e tal. Querendo ou não, um goleiro com 20 e tantos anos ainda é meio que jovem, né? Pra posição. Então a gente não tem essa unanimidade mesmo, cara. É isso, assim, é uma posição que a gente, nesse primeiro momento, a gente vai ter que olhar com muito carinho, né? E esperar uma evolução desses nomes que a gente citou e tal, nos próximos 4 anos, mas eu acho que de fato é uma posição complicada. E eu só de um nome assim que eu queria perguntar para vocês, que é um nome que foi convocado e teve até algum tipo de debate acerca dele, que foi o Luiz Henrique. Que eu queria perguntar para vocês, o que vocês pensam desse sumiço, desse chat sumiço que tomou o Luiz Henrique, se vocês acham que ele poderia ter tido mais oportunidades, ou por qual razão talvez ele não tenha tido tanto assim, porque ele é um cara que de fato ele joga 45, ou talvez menos, não sei, contra Marrocos, e ele não joga mais, né?
E a gente falava que o Luiz Henrique, assim, era muito falado, né? Que o Luiz Henrique talvez era o melhor jogador, ou um dos, né? Um dos melhores jogadores dessa reta final do Brasil no ciclo, né? E ele entrava muito bem e tal. E nem para ser esse cara do segundo tempo ele acabou tendo minutos. Então, queria saber de vocês o que vocês acham dessa parada aí, se vocês acham que pode ter acontecido, o que passou na cabeça do Ancelotti e tal. Porque, de fato, o Luiz Henrique é um cara que, como a gente falou, né? Teve minutos bons, assim, quando esteve em campo, mas realmente deu uma sumida. Eu queria saber também. O cara era a primeira opção, né, de substituição, era 12º jogador, se a gente quiser nomear assim, e do nada some. E o treinador não dá explicação. E praticamente ninguém pergunta, ninguém questiona e fica por isso mesmo. E aí, cara, tem coisas que a gente não sabe explicar. Eu queria muito saber. Alguém podia ter perguntado, né? Acho que é um detalhe que a gente agora virou um debate, mas assim, o Ancelotti deu tantas coletivas e ninguém nunca perguntou nada sobre isso. E acho que uma coisa que a gente precisa falar também, né? Que foi ele não ter dado entrevista no final do jogo, que eu achei que foi um erro dele ali, não, pelo amor de Deus. Você jogar o David Ancelotti para dar entrevista no pós-jogo ali, eu discordo completamente. Ele é um cara que tem um tamanho gigantesco pro futebol, para não se esconder, não sei se esconder é a palavra certa, mas assim, para chamar a responsabilidade de dar uma entrevista ali e falar, cara, botar a cara a tapa ali. Eu acho que ele deveria ter feito isso. Não gostei da atitude dele de ter colocado o filho dele para falar, enfim. Mais uma questão é que fez igual o Tite. Que me deixou um pouco incomodado aí nessa. É igual o Tite, cara, ainda tem isso. Mas é isso, assim, eu também, assim como vocês, eu também não manteria, eu também não mexeria no comando técnico, né? Acho que eu manteria o Ancelotti, esses jogadores mais experientes, assim, fim de ciclo para a grande maioria. Eu queria saber de vocês em relação ao Marquinhos. O Marquinhos é um nome, eu acho que é o único nome que as pessoas assim olham e talvez ficaria, né? Mas Casemiro já foi, Danilo, os 3 goleiros também já foi também, né? Enfim. Então, acho que o Marquinhos é o único nome que fica ali, né? Mas, assim, eu queria saber de vocês quem que vocês acham que vão ser essas referências, essas lideranças, né, desse próximo ciclo, né? Que a gente não tem hoje aquele jogador mais velho que a gente olha hoje para ser essa referência do próximo ciclo, né? Talvez a gente enxergue o Bruno sendo esse cara que pode ser uma liderança, né? O próprio Vini, né? Não é um jogador que tem esse estilo de ser um líder, mas tem mais a liderança técnica, mas acho que pode desenvolver isso. Talvez o Magalhães, assim. Quem que vocês esperam que sejam essas lideranças do Brasil no próximo ciclo? Cara, não sei se vai chegar com algum medalhão no próximo ciclo, não. É capaz de ser o elenco dos medalhões ainda serem jovens, né? O Vini, se não me engano, vai ter 29 anos. O Magalhães deve ter por aí também na próxima Copa. Eu acho que, assim, dos que já jogaram Copas do Mundo e vão voltar em 2030, talvez eles sejam os mais velhos, sabe? Não imagino o Rafinha chegando até a próxima Copa. Acho que ele pode até continuar sendo convocado por agora, mas acho muito difícil ele chegar lá ainda como uma peça útil, sabe? Acho que ele vai perdendo tempo de pouco em pouco. E é isso, não vai ter medalhão, não. As referências vão ser mais essas mesmo. E talvez seja até bom, né? Talvez seja até bom, elenco mais jovem assim, os caras mais frescos, sem. Pô, é porque é aquilo. Uma frase que eu falei em quase todo vídeo nosso é que tinha muita cicatriz mal fechada, né? Ferimento mal curado na seleção brasileira. E o Danilo é um cara completamente ferido em Copas. Casemiro, um cara também completamente ferido. Marquinhos, o Alisson. Então, chegar na próxima com menos disso, menos mágoa, menos decepção, frustração, talvez seja até mais adequado, chegar um pouco mais limpo, mais claro, sabe? Um ar novo na seleção brasileira. Eu imagino que, assim, pelo que eu observei, mais observação minha mesmo, assim, não é nada de informação, assim, de alguém e tal. Mas vendo os vídeos, vendo as imagens também,
tem muita cara para mim do Magalhães ser assim, um capitão, ser um líder, assim. Acho que. Militão, talvez. O Militão ficou de Parar fora, de ter né? um joelho de paçoca, né? Ele pode É ser verdade, o potencial Militão. líder. Militão talvez seja a principal referência da próxima Sim. Copa. Pode ser mesmo. Eu acho que Ele vai ter uma idade pode- maior que os outros também, se eu não me engano, né? Acho que o que ele Militão tem é 2 aninhos mais velho. Eu acho que é. Deixa eu confirmar aqui. Ele Eu acho que ele tem tem, 28 ou 29, não é? tem 28. 28. Chegar na próxima Copa com 32. 32. É a idade boa para zagueiro, né? Uma maturidade legal. A questão tem que ver se o físico dele, como é que vai estar até lá, né? Porque é muito machucado, muito judiado, velho. Exato. Infelizmente é um cara que sofre muito com lesão. E é assim, é capaz dele chegar em 32 com o corpo de um jogador de 37, 38, né? Então vamos ter que ficar de olho. A informação, agora a informação do Estadão, esqueci o nome, acho que é Marcel Riso, perdoe se não for isso, mas eu acho que é ele. Que ele tinha informação de que o Vitor Reis, o Natan e mais alguém que eu esqueci também, ia ganhar mais espaço nessas próximas convocações, enfim, nessa renovação aí que vai ter. Então, vamos ver também, né, que nomes possíveis que vão fazer parte disso, né? Mas. Pô, eu acho que o Beraldo vai chegar para volante. Era o Beraldo, é verdade. Beraldo e volantão, velho. Concordo também. Até porque essa posição é uma posição carente, né? Esse primeiro volante, a gente, Casemiro e Fabinho também esquece, né? Então... Eu queria chegar aí. Eu queria falar do meio, porque para mim me incomoda muito, sabe? Não tem alguém que segura a bola, não tem alguém que, sabe, distribua bem o jogo. Eu acho que as nossas últimas eliminações passaram por isso, né? Ontem, contra a Bélgica não, contra a Croácia, perdão, que a gente foi engolido, Modric, Brozovic e essa galera toda, e, sabe, acho que é uma posição bem carente nossa, assim, não sei se vocês acham também. O meu campo é um setor carente mesmo, mas, assim, alguns nomes agradaram, né, mas tem que ver como é que vai chegar em 2030. O Danilo foi uma grata surpresa. Tem que ver se ele vai conseguir manter esse nível. Foi um cara bem importante. Entrou mal, eu achei, contra a Noruega. Mas, eu ia falar. Mas ali nos amistosos preparatórios e quando teve a oportunidade de jogar, sempre desempenhou bem. Bruno Guimarães vai ser o cara do meio campo, com toda certeza. O Beraldo é um cara que está chegando, que pode desempenhar bem o papel de volante. Tem que ver como é que o Andrei Santos vai se desenvolver na Premier League, se ele vai conseguir ganhar espaço no Chelsea e se firmar como titular, vai realmente dar esse salto que a gente esperava. Porque, assim, Paquetá deu, né? Não vai ser convocado. O Ederson é o nome para a gente ficar de olho, para ver se amadurece também, cria mais casca e passa a ser cada vez mais útil na seleção do Ancelotti. Então tem alguns nomes, mas são mais dúvidas do que certezas, né? Acho que certeza talvez seja só o Guimarães. Eu acho que um nome que tende a ganhar espaço, né, que já se pedia muito, é o do Bidon, né? Que é um moleque assim que já vem numa curva de crescimento muito boa. Eu gosto muito do futebol do Bidon. O cara que já jogou na seleção de base aí, quando eu pegava para ver os joguinhos, ele sempre destacava muito. Então eu gosto muito do futebol dele. Eu acho que é uma função, um tipo de jogador que a gente não tem na seleção hoje. Então, se ele continuar nessa curva de crescimento que ele vem tendo no Corinthians, né, se transferir para um grande time, provavelmente vai acontecer, eu acho que tem boa chance de aparecer também. É um cara que eu gosto. Com certeza, é um moleque acima da média, né? Tem uma qualidade técnica muito boa, encaixa nisso que falta, né? Controlar mais o jogo, girar a bola, e é um cara que tá aprendendo cada vez mais pisar na área, né? Fazer gols e tal. Talvez falte um pouquinho pro Bruno Guimarães. O Bidon tá se mostrando ser um pouco mais de aptidão para essa característica. E assim, lembrando aqui, puxando outros nomes do futebol brasileiro que entraram em pré-lista do Ancelotti, foi o Andrés Pereira e o Marcos Antônio também, né? 2 nomes ali do setor. Oi? Não, eu falei que eu acho que o Marcos Antônio não estava na pré-lista, na final. Não, não na pré-lista da Copa. Não, sim. Mas, tipo, em listas... Quantos anos tem o Marcos Antônio, mano? O Marcos Antônio, acho que é 25 anos que ele tem. Pô, é um cara que... É por aí. Pode estar... O que ele mostrou na última temporada era um nível realmente de seleção brasileira.
O Mas Sara, né? outro que também vem se machucando bastante. O Sara, verdade. Sara pode esqueci aparecer. aqui. Cara, o Sara é o nome que vai estar. Vai estar. Também acho. Ele vai estar durante o ciclo e vai estar na próxima Copa. Eu já cravo aqui agora. O Sara está na próxima Copa. Porque ele vai dar um salto ainda, eu acho, na carreira. Quando ele for para uma liga grande mesmo, eu acho que ele vai ganhar mais holofote, vai ganhar mais confiança do público brasileiro e vai estar na próxima Copa, sim. Inclusive, ele não deve ficar no Galatasaray na próxima temporada, né? Deve ser vendido agora, imagino. Acho que para essa ele já deve sair mesmo. Então. Tem alguns nomes aí, mas é isso, tem que despontar, né? Esses caras têm que render o esperado por uma seleção que está necessitada e carente. É isso. Torcer para dias melhores, torcer para que a gente consiga se resolver na próxima Copa do Mundo. Lógico que o Brasil vai continuar sendo um celeiro, né, de talentos, de jogadores que são de nível mundial, né, são primeira prateleira do mundo, mas falta encaixar, né, todos eles e ser bem coeso, né, como um time. Mas é isso, senhores. Por hoje, a nossa jornada da seleção brasileira acaba aqui. Vou colocar aqui, porque é o dia dos caras, né? Haaland e companhia. Haaland, inclusive, 7 gols, empatado com Messi e Mbappé, né? Então, vamos ver aí que sai desse confronto contra a Inglaterra. Poderia ser a gente, né? A gente ia ficar pensando nisso a semana inteira. Mas a nossa cobertura da Copa não acaba aqui. Até esqueci de falar no começo, mas se você chegou até aqui, se você gosta da gente, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque isso ajuda. Compartilha também, porque isso ajuda o nosso trabalho a chegar em mais pessoas. Valeu! Não foi do jeito que a gente queria, mas tomara que a gente esteja feliz em breve. Valeu, Cauê, valeu, PP. E se despeçam aí, se quiserem falar alguma coisa. Bem, amigos, terminou. Exadiado mais uma vez. Tristemente, né? Nossa geração ainda não viu a seleção sequer chegar numa final de Copa do Mundo. Mais 4 aninhos aí. Acho que a gente nem quer pensar muito no futuro agora, né, cara? A gente só quer desligar um pouco e aproveitar essa Copa do Mundo, né, que tá sendo uma excelente Copa do Mundo. O Cadu bem comentou, a gente vai continuar fazendo essa cobertura da Copa, que tá muito boa. Acho que hoje, por exemplo, já tem um jogo excelente, não Espanha e Portugal, então, enfim, a gente vai continuar aí, infelizmente sem a nossa seleção brasileira, mas com esperança de que dias melhores virão. Bom, é isso, o sentimento é de tristeza, frustração, mais uma vez, um pouco de, talvez de raiva também, né, por conta de algumas escolhas, alguns comportamentos dos jogadores, da comissão durante todo o ciclo, Dorival Júnior, Fernando Diniz, e o Fernando Diniz, um treinador que fazia um bico, né, de treinador de seleção brasileira, algumas coisas inacreditáveis, assim, Ramon Menezes. Enfim, a gente fez por merecer durante o ciclo essa eliminação precoce, mas perdemos um jogo que era muito acessível, né? Noruega estava fraquinha, era só apertar um pouco mais que a gente ganhava. Mas enfim, valeu, Canuzão, valeu, Cauê. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A Copa segue, talvez a pior Copa de todos os tempos, fora do campo. Suspensão revertida do Balogun, visto negado de praticamente todos os torcedores africanos e do Oriente Médio. Sul-americanos também não conseguiram visto, alguns sim, outros não. O Irã sendo tratado da maneira que foi pelo país sede. Então, assim, fora do campo é uma Copa desastrosa, mas dentro do campo vai sendo muito legal, a Copa dos protagonistas. E é isso, a Copa segue. Hoje tem Yamal contra Cristiano Ronaldo. Tem tudo para ser um jogaço e vamos embora. Valeu, a gente se vê nos próximos dias. Tamo junto.